da salvação. Vamos aclamar o Senhor, entre cantos de alegria. Vamos aclamar o Senhor, celebrar o nosso Deus. Que é sempre com alegria que nós nos encontramos nesta igreja, está cá até sexta-feira, depois no sábado caminhará para as Cruzes. Claro que não vem de férias, mas sim um médico. De qualquer maneira, é sempre com alegria que nós o recebemos. E vamos celebrar essa Eucaristia à semelhança dos anos passados, pelos nossos irmãos que faleceram desde o dia 6 de junho de 76, não foi 75, e até agora. É verdade. Vamos, a manifestação do 6 de junho, de facto, marcou indelevelmente muito a nossa comunidade de São Miguel e até, inclusive, dos Açores, e, portanto, desde essa parte até hoje, já muitos irmãos faleceram. Uns autonomistas sinceros, outros independentistas sinceros, etc. Não interessa agora o pensamento de cada um, o que interessa que é este, a pedido de um grupo de irmãos nós queremos recordar estes irmãos nesta Eucaristia. E não sei se vai faltar a verdade, mas eu queria de modo especial recordar dois, são muitos, mas eu queria recordar dois, que foram meus grandes amigos. Dr. José de Almeida, que foi meu colega nas Laranjeiras durante muitos anos e do qual, portanto, convivemos muito bem, e meu querido amigo também, Aguinaldo de Almeida. Portanto, além de outros, mas vamos de modo especial recordar: Cristo tem de piedade de nós, Senhor tem de piedade de nós, oremos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, foram ter com Jesus alguns saduceus que afirmam não haver ressurreição e perguntaram-lhe: Mestre, Moisés deixou escrito. Em primeiro lugar, para a palavra do Senhor. De facto, nós hoje iniciamos a carta de São Paulo, São Timóteo. Aliás, para escrever duas a São Timóteo. Ora, quem era Timóteo? Era discípulo de São Paulo e que ficou exatamente na grande comunidade de Éfeso, como bispo de Éfeso, ainda muito jovem. Aliás, era um jovem muito cheio do Espírito Santo, ou cheio do Espírito Santo, um jovem muito sabedor, muito versátil nas Sagradas Escrituras, e, portanto, São Paulo, perante toda a comunidade, ordenou presbítero e depois bispo para ficar no lugar de São Paulo, precisamente em Éfeso. E, segundo nós temos conhecimento, São Timóteo fez de facto um bom trabalho. Era um jovem que de facto estruturou e organizou muito bem a comunidade de Éfeso. São Paulo dá um elogio através de duas cartas, e nestas duas cartas que nós vamos ler, lemos a primeira. O que nós vemos nesta carta não são cartas à semelhança das outras cartas que São Paulo escreveu de forma bem estruturada e com grande doutrina, não, mas sim alguns conselhos que quer dar a São Timóteo em ordem a que ele possa sempre ser, enfim, fiel à sua fé e à ordenação que ele realizou diante da imposição das mãos do apóstolo. Foram verdadeiros autonomistas, outros foram verdadeiros independentistas, seja como for. Um grupo de cidadãos quer reconhecer estes homens e quer rezar por eles, estes homens e essas mulheres, aqui na nossa Eucaristia. Foi gente que de facto ama muito a nossa terra. E eu destaquei dois, mas podia destacar muitos mais. Destaquei dois por serem de facto meus bons amigos, por exemplo, o Dr. José de Almeida, que convivi com ele muitos anos na escola das Laranjeiras. Foi de facto um bom professor, um bom profissional, um bom amigo, que nós nunca mais esqueceremos. E
principalmente que também foi o Aguinaldo, presidente da Junta da Freguesia de São José, que de facto era de facto um homem bom, um homem generoso, um homem que de facto deu tudo pela sua terra, nomeadamente pela sua querida freguesia de São José. E muitos outros que nós queremos recordar nesta Eucaristia. Os irmãos que aqui estão presentes pediram para celebrar esta Eucaristia, pois então, da nossa parte, como cristãos, há um dever que nós temos, rezar ou fazer a memória daqueles que nos foram queridos, enfim, entre nós. E no caso concreto, daqueles que de facto muito trabalharam pela nossa terra. Irmãos, peçamos aos Jesus Cristo, ressuscitado pelo Pai, que abra o nosso coração às riquezas do seu mistério e confirma a nossa fé na ressurreição, dizendo: Senhor Jesus, iluminai os nossos corações. Senhor Jesus, iluminai os nossos corações. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do nosso trabalho, que hoje vos apresentamos e que para nós vai tornar em pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do nosso trabalho, que hoje vos apresentamos e que para nós vai tornar em vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o nosso e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças, sempre e em toda a parte, por Cristo e aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Irmãos, rezemos confiantes a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos honra em ti. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, vivamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo. É por isso que não, mas a velhice nem escolhe Tá, é 10 pessoas para rodar. Esta aqui, 1, 2, 3. Essas pessoas para rodar mais Gracias.
iniciarmos o nosso jantar, só dizer-vos umas breves palavras. Queria agradecer a presença do Dr. Paulo Estevão, em representação do Partido Popular Monárquico. Para nós é uma honra. Foram convidados todos os partidos com assento. Queria agradecer também a presença dos nossos companheiros das outras ilhas. Queria agradecer a presença dos nossos convidados. E queria dizer-vos só o seguinte. Esta refeição, o buffet é ao fundo, à direita. Nós vamos começar. Antes da sobremesa, vamos ouvir umas palavras proferidas pelo nosso docente, o António Almeida, e depois teremos uma pequena cerimónia de homenagem a algumas senhoras que tiveram o seu papel bastante relevante no nosso movimento. Bom jantar, este é um momento de celebração, que camaradagem, amizade, aproveitem. Arranjou há bocadinho para a formação de uma república independente na Catalunha. Gostava de falar-vos do sonho de uma Europa das regiões e também do papel da FLA no processo de tornar esse sonho uma realidade nos Açores. Tenho muito orgulho em ter participado no referendo de outubro na Catalunha, uma participação individual e simples, mas também uma participação em nome da FLA e em nome do direito dos açorianos à sua autodeterminação. Na Catalunha, testemunhei um povo com certeza de estar no lado correto da história, um povo corajoso, militante e sem medo. Um povo, pelo menos no dia do referendo, não refém de partidos ou ideologias. Um povo calculadamente pacífico, mas nunca subjugado. A mesa de voto à qual fui dar apoio tinha cerca de uma centena de voluntários dispostos a defender as urnas. O nosso papel
quando se começavam a ouvir as sirenes das carrinhas negras e prenhas de agentes da violência, era formarmos uma massa humana compacta contra a entrada de acesso à mesa de voto. Toda a tarde, num banco de jardim, perto da porta, estavam sentadas 3 senhoras de mais idade, com os seus cabelos brancos, e um senhor da mesma geração, com os seus casacos já de inverno e os seus guarda-chuvas. Uma das muitas vezes que as carrinhas passaram, mas a primeira vez em que pararam, para o meu grande espanto, o grupo do banco de jardim, já depois de estarmos todos compactos em frente à porta, levantou-se e veio serenamente posicionar-se na primeira fila, a mais exposta. As pessoas pediram-nos que se posicionassem mais a meio da massa humana, menos expostos. Mas não, insistiram que ficariam na primeira fila. Uma imagem, um ato de coragem, uma entrega a uma causa que nunca esquecerei. Aquilo que se viu na televisão foi exatamente o que eu testemunhei. Uma Espanha centralista, colonialista, violenta, opressiva. Mas a Espanha não está sozinha. A Europa foi também construída em parte tendo por base essa cultura centralista, colonialista, violenta e opressiva. Uma cultura que não desaparece numa geração nem duas. Na minha opinião, essa não é a Europa para os Açores. Não queremos uma Europa de capitais. Não queremos uma Europa de Lisboa, Madrid, Paris, Berlim e Bruxelas. A nossa Europa, a Europa a que pertencemos, é uma Europa das regiões, dos povos, das línguas e da democracia. E neste momento ela já floresce por todo o continente europeu. Já cheira a futuro. Nas Ilhas Faroé, onde governam nacionalistas, em breve farão um referendo para que possam possuir a sua própria Constituição. Na Escócia governam nacionalistas e por pouco não ganharam um referendo que lhes daria a independência. Na Córsega, os nacionalistas ganharam as últimas eleições. Nas Canárias, onde a FLA esteve em visita oficial este ano, governam nacionalistas. Na Catalunha e noutras nações de Espanha é o que todos sabemos. Nas ilhas da Polinésia Francesa, as forças independentistas conseguiram o seu primeiro deputado eleito para a Assembleia Nacional Francesa. Em Flandres, na Sardenha, na Bretanha Francesa, na Occitânia, na Bavária, no Tirol, na cidade-estado de Veneza. E quase sem exceção, o fortalecimento destas forças soberanistas pela Europa fora tem criado nestas nações uma dinâmica económica positiva, uma maior participação ativa democrática e um enriquecimento e preservação das culturas destes povos. Nos Açores, a Constituição Portuguesa a que somos obrigados a obedecer não permite que se dê aos açorianos uma escolha democrática que inclua partidos açorianos ou nacionalistas. Assim, neste momento, só a FLA se apresenta com clareza moral para, nos Açores, liderar essa evolução que ocorre na Europa. Só a FLA pode levar os açorianos a participarem na construção desta nova Europa, pois, como sabemos, todos os outros, no horizonte da política nos Açores, são peças de um xadrez que se joga em Lisboa. Mesmo que o tabuleiro esteja cá. E atenção, nunca são as peças do xadrez que ganham o jogo. Mas nos Açores, para a FLA, os açorianos não são uma peça de jogo, são os jogadores de pleno direito. Daqui a dias, a 10 de junho, o Presidente de Portugal, um velho do Restelo, vem cá hastear uma bandeira de Portugal de 3 por 2 metros, na Praça Gonçalo Velho Cabral, que Bolieiro vai fazer o favor de iluminar à noite. Incrível. Um ato de puro colonialismo que os lacaios de Lisboa aceitam. Muito bem! Mas como velho do Restelo que é,
o Presidente de Portugal, como sempre se fez nas outras colónias, vai enfiar na nossa carne esse símbolo de um império colonial e retorna à sua capital, onde há séculos se vive à custa do que é dos outros povos. E como pretendem fazer agora com o Mar dos Açores. Mas cuidado, velhos do Restelo. Aqui nos Açores, quando nos ferem, sangramos lava quente, demolidora, e nela renascemos sempre. Pois no dia 10 de junho lá estarei, na Praça Gonçalo Velho Cabral, respeitosamente, mas com a nossa bandeira. Os açorianos precisam de saber que não estão sós e abandonados a essa cultura colonialista e centralista. Precisam de saber que a FLA está aqui para proteger e salvaguardar a soberania dos Açores, a cultura açoriana e os meios de sustentabilidade dos Açores. Não tenhamos dúvidas. Os Açores precisam da FLA e a FLA precisa de cada um de nós. Plagiando um presidente norte-americano, digo-vos que esta não é a altura de nos perdermos na pergunta sobre o que a independência pode fazer, por nós, mas sim o que podemos fazer pela independência dos Açores. E faz-se tarde. Está na hora de nos pormos a caminho, porque, meus caros, a independência dos Açores não é um ponto de partida, é um porto de chegada. E repito, para lá chegarmos, os Açores precisam de cada um de nós. Muito obrigado. Há 42 anos, quando na calada da noite os militares foram à casa dos nossos conterrâneos para levá-los presos por causa de uma manifestação que não era nem mais nem menos do que uma forma pública de expressar a vontade dos nossos conterrâneos, verificamos que as mulheres foram quem ficou na retaguarda a tomar conta da família. Muitas vezes esquecemos este facto e tendemos a valorizar todas as pessoas que tiveram um papel mais ativo. Porém, muitos dos núcleos familiares mantiveram-se graças à intervenção silenciosa de muitas mulheres. Muitos dos açorianos e muitos dos políticos que tiveram uma intervenção ativa na retaguarda tiveram sempre o apoio da mulher. Mas para além da mulher que ficou na retaguarda, remetendo-se ao seu silêncio, o que muitas vezes também custa, e se está calado também até o ser preso, principalmente quando se é uma pessoa muito ativa, como algumas delas, mas para além dessas pessoas que ficaram na retaguarda, no silêncio, a tomar conta das famílias, nós tivemos mulheres que arregaçaram as mangas e foram para a rua, lutaram, reivindicaram, organizaram-se e chegaram mesmo a fundar um movimento denominado Movimento Açoriano Feminino. Como resultado, quando me iniciei nas lides independentistas, as primeiras pessoas que conheci, como miúdo que era, foram as mulheres. Eram as mães dos meus amigos, eram as mães de algumas outras pessoas de quem eu não era amigo, mas de quem fiquei amigo, e que de facto tinham uma resiliência notável. Com o passar do tempo, muitas dessas mesmas mulheres
mantiveram-se sempre impávidas e serenas, fiéis àquilo que foi o seu pensamento, àquilo que é o seu pensamento. Elas estão entre nós e achamos nós, independentistas, que deveríamos prestar-lhe uma homenagem, uma vez que a nossa sociedade tem sempre tendência a valorizar o homem em detrimento do papel da mulher. Ora, foram 9 as pessoas escolhidas, poderiam ter sido muitas mais. Estas foram as primeiras, outras virão, porém faço questão entregar pessoalmente às pessoas que estão presentes e que são pessoas por quem eu nutro uma grande simpatia e admiração. Muitas delas até não se devem lembrar de mim. Era demasiado pequenino quando elas me conheceram. Mas eu lembro-me bem delas. Ora, vou primeiro entregar ali à nossa amiga Maria Luísa Gomes Menezes o seu... Lembro-me muito bem, até porque é uma senhora que tem uma personalidade muito forte, é uma pessoa muito interventiva, uma pessoa que é capaz de mover mundos e que ela provavelmente não me está a reconhecer, mas vou entregar à dona Adriana Sofia. Um grande pesar que não consegui encontrar e entrar em contacto com uma pessoa que foi sempre uma pessoa que teve uma função excepcional e fora de série. Aliás, era uma pessoa que tinha uma dinâmica e uma vontade de viver e andava sempre com o coração cheio. Mas vou levar-lhe a casa o seu diploma. É a Maria da Show de Medeiros. Infelizmente a Marta também não conseguiu estar cá, está em Lisboa por motivos de saúde, mas foi uma pessoa que fez muito mais do que muitos dos homens que aqui estão. De nós, Marta foi sempre uma guerreira, é Marta Pereira do Caboclo, também farei questão de entregar pessoalmente. Relativamente às duas contempladas que se seguem, são duas pessoas que sempre se mantiveram serenas, sempre iguais a si mesmo e ainda hoje são pessoas que estão na proa da frente, na luta e na reivindicação independentista. São pessoas que ainda acreditam, são pessoas que estão sempre dispostas e generosamente colaboram em todas as atividades que nós desenvolvemos. Refiro-me à Dona Maria das Neves e à Dona Alexandra. Fazer referência a uma pessoa que infelizmente não está entre nós, mas deixou-nos uma mensagem. Refiro-me à Dona Olinda Lima Araújo Lemos, que por razões de saúde não pôde estar, mas deixou-nos qualquer coisa que vou ler.
Meus queridos amigos, fiquei muito comovida por não se terem esquecido de mim. Infelizmente, não poderei estar presente em pessoa, mas estarei sempre em pensamento. Pedi ao meu amigo de sempre, o Ventura, companheiro nas boas e nas más horas. Nunca esquecerei aqueles dias maravilhosos e ao mesmo tempo assustadores em que lutávamos, sentindo que estávamos a criar um novo mundo. Foi um sonho lindo e que é necessário não deixar morrer. Sempre conseguimos algo. Os primeiros passos foram dados, atrás se nós virá quem consiga atingir a meta e concretizá-lo. É preciso nunca deixar morrer este sonho lindo pelo bem do nosso arquipélago, pelo futuro dos nossos filhos e honrar a memória daqueles que conosco sonharam e lutaram por ele. Benditos sejam os nossos Açores. Ensinem os vossos filhos a amá-los, a honrá-los e a respeitá-los. Os nossos Açores merecem tudo. Este paraíso que Deus criou no meio do oceano é nosso. É a nossa terra. Nunca deixem de os amar. Um beijo para todos vós, meu grande coração, Olinda. Ora, por fim, desejava, não querendo ser inconveniente, falar sobre um pequeno episódio que de uma vez vivi e que para mim teve muito significado. Um dia a doutora Teresa disse-me: sabes, Rui, José nunca se preocupou com o que é que nós íamos pôr na mesa. José saía, ia para as suas lutas políticas, mas eu ficava sempre aqui a tomar conta da casa. Claro que este papel, que é um papel extremamente importante, porque é ele que confere consistência a um núcleo essencial, que é um núcleo familiar, é um papel muito, muito ingrato. E é ingrato no sentido de que nunca tem um reconhecimento público. É um papel que se desempenha diariamente sem nunca haver um retorno sobre estas mesmas funções. Claro que sempre, eu nunca esqueci essa conversa, como podem ver, e acho que é o mínimo que podemos fazer, é prestar essa homenagem a duas senhoras que tiveram dois maridos que muitas vezes, quando eram precisos, não estavam, porque estavam a lutar por nós. Doutora Teresa Graciete Álvares Lemos. Que inevitavelmente tem a ver com os Açores em que vivemos e os Açores que queremos. Vivemos num mundo que está permanentemente em transformação. A velocidade com que as transformações se operam é de tal ordem que, pela primeira vez na história, o homem
está a educar sem saber o que vão necessitar as gerações que estão a receber a educação que lhes está a ser dada. Por outro lado, no mundo em que vivemos, a informação circula de uma forma inimaginável. É frequente assistirmos a ocorrências que estão a dar-se nas antípodas e nós, em direto, estamos a assistir àquilo que está a acontecer. Ora, muitos de nós que nascemos numa ilha em que as únicas ligações com o exterior eram o noticiário das 8, da 1 e das 6, isto, de facto, veio trazer uma transformação completa na nossa forma de ser, de estar e de ver o próprio mundo. Apesar dessas transformações, existem aspectos na vida que não variam e continuam a orientar as populações. Os países continuam a ser o resultado da vontade dos homens e continuam a construir-se através de processos onde a cultura, a soberania e a sustentabilidade têm uma função fundamental. Nós, como açorianos, devemos contribuir para a construção do nosso país, intervindo na dignificação da cultura, intervindo nos apoios a todas as ações que envolvam conquista de poder para os Açores e contribuindo com todo o nosso engenho e saber para a sustentabilidade das nossas ilhas. Sempre que contribuirmos para uma destas dimensões, estamos a lutar pela independência dos Açores. Da mesma forma que os países se constroem, a sustentabilidade também pode ser uma construção. Nesta área, nada é definitivo. Hoje somos pobres, amanhã seremos ricos. Quem souber otimizar os seus recursos, aproveitar todas as pequenas oportunidades de negócio e investir criteriosamente, ser criativo, corajoso e rigoroso nos seus investimentos, está certamente a contribuir para a sustentabilidade da nossa terra. Para além de sabermos que a sustentabilidade é determinada por esses aspectos, também sabemos que muitos destes resultam de opções políticas que estão associadas a variadíssimos tipos de interesses. Assim, os interesses políticos podem determinar o sucesso ou o insucesso de muitos dos projetos que nos rodeiam. Nós, como independentistas, devemos intervir, denunciando tudo o que está ao serviço de interesses que em nada contribuem para a sustentabilidade da nossa terra. Por outro lado, devemos investir e criar riqueza para que o controle da nossa economia possa dar garantias às gerações vindouras. Aqui não devemos ter preconceitos ideológicos. Devemos defender tanto o setor privado como o público. Podemos contribuir para a nossa sustentabilidade. Em síntese, áreas como o comércio, as finanças, os recursos naturais, os transportes, o empreendedorismo, a indústria, os apoios, etc., devem ser norteados pelos interesses dos açorianos.
Porém, constatam-se sinais preocupantes que nos permitem pensar que existem interesses que se sobrepõem à sustentabilidade das nossas ilhas. Vejam, por exemplo, em todo o mundo o negócio da água movimenta milhões. Aqui, a nossa corre para o mar e nós bebemos água vinda de Portugal. Entretanto, o exército norte-americano passou a servir a nossa água nas suas bases, porque, segundo eles, é uma água de grande qualidade porque é pouco mineralizada. Claro que não vamos viver do rendimento da água, mas esta situação é reveladora da lógica que devemos combater. Na energia, nós sabemos que as sociedades contemporâneas, o preço da energia é um fator determinante no sucesso de muitos investimentos. Também se verifica que toda a Europa, em toda a Europa, as energias alternativas têm vindo a ganhar mercado. Os países fazem gala em apresentar as percentagens de energia limpa que utilizam. Como consequência, o número de carros elétricos tem aumentado, até porque cada país tem que respeitar a sua cota de dióxido de carbono. Aqui, o número de viaturas elétricas é residual, não havendo incentivos convincentes à sua aquisição. Este facto não seria preocupante se não verificássemos que, na ilha de São Miguel, por exemplo, durante a noite, produzimos mais energia do que aquela que consumimos, mais energia elétrica. Isto foi constatado há muito, chegando mesmo a falar-se numa estação elevatória como solução. Porém, tudo continua na mesma e a energia continua a ir para o lixo. Esta situação é de tal forma ridícula que numa situação de máxima produção, durante a noite, mais de metade da energia produzida pela geotermia é lançada ao lixo. Não seria mais razoável incentivar a aquisição de viaturas elétricas que durante a noite armazenariam a energia que deitamos fora? Não seria mais razoável aplicar essa energia na produção de um produto como, por exemplo, a lã de rocha que se forma a partir do basalto? Mas não. Comportamos-nos como meninos ricos. Damos-nos ao luxo de deitar fora aquilo que poderia contribuir para a nossa sustentabilidade. Como se não bastasse, brevemente o mercado de energia elétrica vai sofrer algumas transformações. As centrais geotérmicas vão ser expandidas, o que vai aumentar a sua capacidade de produção. Também se prevê a valorização energética dos detritos, do lixo. Como resultado, vamos passar a ter uma produção 90% superior às necessidades existentes durante os períodos noturnos. De toda a produção energética que será produzida na ilha, 90% vai para o lixo. Como esta atrapalhada toda, se tivermos em consideração o índice de paridade do poder de compra,
os açorianos suportam a segunda energia elétrica mais cara da Europa, para além de consumirem o gás mais caro. Mesmo sem sabermos o que está em jogo, já nos foram dizendo que não seremos tidos nem achados na exploração do nosso mar. O mar dos Açores é dos Açores. O mar dos Açores é dos Açores. O mar dos Açores é dos Açores. Sempre que Portugal perspectiva uma fonte de rendimento considerável, vem ao de cima a sua matriz imperial e, como resultado, comporta-se como se fosse o dono do mundo e não olha a meios para garantir o saque. Foi sempre assim. Em relação ao comércio, nós sabemos que este é cada vez mais controlado por grandes grupos que gerem grandes centrais de distribuição. Para que os açorianos possam intervir nessa área, têm que ser detentores das mesmas armas. Como consequência, se pretendermos dinamizar o consumo interno dos nossos produtos, temos que criar uma central de compras de produtos açorianos e temos que ter uma política de distribuição que facilite a comercialização desses mesmos produtos. Desta forma, podemos ganhar espaço no mercado interno e externo. Facilitar as trocas entre ilhas será sempre um fator de desenvolvimento, principalmente para as ilhas mais pequenas, porque assim poderão viabilizar muitos negócios. Produzir para um mercado regional pode fazer a diferença. Não bastam campanhas do tipo consumam produtos açorianos. Ainda dentro da área do comércio, sabendo que o Estado tem um peso relativo muito significativo na nossa economia, deveríamos ter conhecimento do contributo que este tem dado para o nosso comércio. Desta forma, deveriam ser divulgados os montantes que a região paga a um IVA de 18% e os montantes pagos a um IVA de 23%. Em relação ao mundo das finanças, este mundo tem-se revelado um desastre. Sendo uma área onde a confiança é determinante, colocar as nossas poupanças e as nossas necessidades de financiamento em mãos de estranhos tem-se revelado pouco adequado. Como resultado, muitos açorianos já sentiram efeitos não desejados. No passado recente, os Açores foram detentores de um banco e de uma seguradora. Na altura, com argumentos muito duvidosos, criou-se um clima de desconfiança, havendo quem defendesse que as nossas instituições financeiras jamais sobreviveriam no mundo global. O tempo encarregou-se de demonstrar que tudo não passou de uma patetice. Continuam a existir bancos com a mesma dimensão que honram os seus compromissos. E o nosso banco, que passou a fazer parte de um grupo que só sobreviveu porque teve uma injeção de capitais públicos. Para além de ter penalizado muitos açorianos que viram as suas poupanças comprometidas. A defesa de uma instituição financeira açoriana é uma necessidade que se impõe. Ninguém melhor que os nossos pode merecer a nossa confiança.
Façam uma instituição com capitais públicos, façam uma instituição com capitais mistos, mas façam. Para terminar, gostaria de fazer referência a uma área que nos é particularmente querida, até porque nós somos ilhas e, como tal, a nossa porta de entrada e de saída vão ser sempre os portos e os aeroportos. Quem vive numa região insular, quando se vive numa região insular, os transportes aéreos e marítimos assumem particular importância. Não só porque são a porta de entrada e de saída, como são o garante da ligação entre as diferentes parcelas do território. Atentos a esta particularidade, não devemos estar dependentes de terceiros, mas também não devemos deixar que se aproveitem desta situação para criarem ninhos de clientelismo. Devemos ter uma empresa de aviação com base nos Açores que garanta a nossa ligação interilhas, as ligações com as nossas comunidades de imigrantes, a ligação a Portugal, e o resto só se der lucros. O que se passa com a SATA é uma vergonha. Passivos monstruosos, rotas ruinosas, aquisições tecnicamente duvidosas, base para alguns aviões em Lisboa, mesmo sabendo que neste aeroporto as taxas são mais caras, etc, etc. Nada disso contribui para a saúde financeira dos Açores. Por isso, não pode merecer a nossa concordância. Ao nível da indústria, verificamos que muita dela está a desaparecer. Alguma porque entrou em fim de ciclo e tornou-se inviável. Porém, outras indústrias deveriam estar pujantes e só não estão por razões políticas. Vejamos o exemplo dos nossos refrigerantes e da cerveja. Esta indústria apresenta produtos de reconhecida qualidade, sem querer denunciar os culpados, apesar de os conhecer. É com enorme tristeza que constatamos que um negócio altamente lucrativo em qualquer parte do mundo aqui está agonizando. Nesta fase, quando o turismo começa a ter um crescimento significativo, estas e outras indústrias poderão encontrar um novo mercado. O que não deve ser esquecido: os políticos que andaram a brincar aos industriais com as empresas açorianas têm o dever de arranjar forma de as sanear financeiramente. Isto de gerir o dinheiro dos outros de forma ruinosa deveria ter um preço, mas não tem sido este o resultado. Cometem-se as maiores barbaridades e tudo continua como se nada tivesse acontecido. A manter-se essa lógica, seremos uma região adiada. Muito mais poderia ser referido acerca da sustentabilidade das nossas ilhas e da necessidade de passarmos a encará-la como um investimento estratégico. Mais do que o betão, o que necessitamos é de empregos
e negócios para que os nossos filhos não partam. Porque, caso contrário, seremos cada vez menos. Acredito que Portugal tem receio de nos ver ganhar sustentabilidade. E acredito que para Lisboa, assim, tudo está bem. Compete-nos a nós alterar esta lógica, ganhando ânimo e indo à luta. Temos que otimizar todos os nossos recursos e criar o máximo de riqueza, porque só assim seremos livres. Queremos uns Açores sustentáveis. Mas conhecido por holandês. É um amigo de longa data que eu já o conheço e queria lhe dar também os meus parabéns por esses anos que ele fez hoje. Amigo Norberto, quantos anos é que fizeste? 69. 69, isso é proibido. É hoje não queres dizer a tua idade, é? 79 anos. Com duas famas dessas tem que ser o 70. Puxa, isso é demais. Muito bem. Estou encantada com os dois discursos que ouvimos, de Tosé e do nosso líder. Estamos ainda vivos porque somos seiva de seiva. Somos os únicos representantes do que é raiz plantada no seu justo meio. E eu repito, somos raiz plantada no seu justo meio. Vivendo nestes 9 penhascos, como o Corvo Vicente de Torga. E é por isso que temos de continuar a luta, abrir asas e voar rumo à libertação, rumo à vitória final. Viva os Açores! Só mais um minuto da vossa atenção, breve, vou ser muito breve. E pela distribuição aqui dos nossos diplomas, notei que a doutora Teresa Almeida foi praticamente a última. Ora, é caso para repetir, os últimos serão os primeiros e os primeiros os últimos. Pois bem, eu quero aproveitar esta ocasião para demonstrar publicamente a minha grande admiração e respeito pela doutora Teresa, porque ela foi a base, o pilar de sabedoria, de bom senso, de equilíbrio, de ponderação em momentos cruciais e soube melhor do que ninguém manter a sua família sempre unida e apoiar o nosso grande líder e contestado líder histórico, José de Almeida. O meu mérito tão perdoado, tão imaginado, estávamos a ser real, não é para estar a puxar à humildade.
é que realmente eu sou mesmo assim, quer dizer, se o meu marido tivesse sido outra pessoa, eu teria sido igual. É preciso, é preciso. No entanto, quis a vida que as coisas se passassem dessa maneira e acho que foi realmente, formamos um par que se completou. Nunca quis cortar as asas ao meu marido, sempre confiei que ninguém conhecia melhor do que eu. Achei que ele era um homem honesto, cria naquilo, acreditava naquilo que defendia e ele queria, acima de tudo, que os Açores não fossem servis, que o açoriano tivesse a sua cabeça erguida. Ele incutia isso nos seus alunos, ao mesmo tempo que ensinava, eles puxava pela parte mais nobre do açoriano, para que soubéssemos que não temos necessidade de andar de chapéu na mão, de andar a curvar, de andar à espera que nos deem isto, que nos deem aquilo. Temos capacidade para nos afirmarmos como nós mesmos, mais independentes, quase independentes, mas acima de tudo independentes como pessoa, como povo. A independência de papel poderá vir muito longínqua, mas nunca virá se nós hoje não formos de espírito livre e independente. E não sabemos. Passar isso aos nossos filhos e aos nossos netos. Ser independentista não é um estigma, é uma honra. Desculpa, é o que acontece depois de ter realmente vivido como colega da doutora Teresa Almeida. Ora, é para completar o que ela disse acerca de si própria, porque nada melhor do que outra pessoa a dizer. Como sabem, não sabem, mas a vida de professor tem dois grandes instrumentos: correção de testes e as reuniões. Para mim, eu dizia: Senhor, quem é que vai aturar isto? Pois, olha, foi precisamente nas reuniões com a doutora Teresa que eu aprendi muita coisa interessante. Falava muito pouco, mas quando falava valia a pena escutar. E a primeira máxima que aprendi com ela, que é, pronto, é um provérbio, foi a seguinte: presunção e água benta, cada qual toma a que quer. E foi precisamente o que ela demonstrou, que ao dizer, eu sou assim mesmo, teria sido sempre assim. E é verdade.